Olá, queridos alunos, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo ficar em casa o máximo possível e tomando todos os cuidados necessários. Bom, vocês devem estar notando que minha voz ainda está estranha, vocês vão ver que em alguns momentos ela vai falhar, vai ficar mais rouca, mas tô conseguindo falar. E aí foi por causa disso que semana passada eu não postei nenhum vídeo para vocês. Então quero ver se eu consigo postar o máximo que a minha voz permitir fazer essa semana, tá bom? Bom, para o pessoal então de parte geral, nós paramos, se não me falha a memória, ainda no slide 2, na parte sobre direitos da personalidade. Então, os direitos da personalidade, eles são necessários para que a gente possa ter, em essência, uma proteção jurídica da dignidade da pessoa humana. Então, ele vai ter uma grande ligação com o direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, ele vai ter uma grande ligação com os direitos humanos, tá? Porque você, independente de quem você seja, independente da sua situação econômica, se você acabou de nascer ou está prestes a morrer, você tem esses direitos. E eles estão ligados à nossa personalidade jurídica. Então, pelo simples fato de nós termos nascido pessoas naturais, e enquanto nós estivermos vivos, nós gozaremos de direitos da personalidade, que são reflexo da nossa existência no mundo jurídico. E seria inimaginável qualquer pessoa, de qualquer forma, sem esses direitos, tá? Então, nada que você faça voluntariamente ou uma imposição do governo, de uma lei, poderia atingir esses direitos, porque ele estaria atingindo a dignidade da pessoa humana. Não sei se em constitucional vocês já começaram a ver o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio ele é de difícil definição, porque é difícil estabelecer o que é dignidade. A gente consegue muito mais dizer o que é indigno do que o que é digno. Então, a indignidade estaria ligada à coisificação do ser humano, tratar o outro como coisa, não como pessoa, como ser humano, como um objeto, né? Também chamam de objetificação do ser humano. Não tratar a pessoa como uma pessoa, tratar como se ela fosse um objeto, uma coisa qualquer. E também faltar o mínimo existencial, que seria, na verdade, os direitos sociais, estão previstos no artigo 6º da Constituição. Então, dentro dessa ideia, você vai encontrar, principalmente no artigo 5º da Constituição, os direitos e garantias fundamentais, expressões dos direitos da personalidade, tá? Então, vocês vão ver que nesse momento há exatamente o fenômeno que da gente estar se entrelaçando e mostrando que a interdisciplinariedade do direito, que o direito é uma coisa só. Então, mesma situação pode ser vista nos mais diferentes ângulos, dependendo do ramo do direito que você está vendo. Então, na parte civil, a gente já vai ver nesse sentido. Vamos ver, então, as características do direito da personalidade. A primeira característica que eu coloquei aqui é que ele é de caráter absoluto. Cuidado com esse caráter absoluto, porque ele diz respeito ao fato de que todas as pessoas o têm. Isso é inquestionável. Então, nessa questão, eu estou querendo dizer que eu tenho, você tem, todo mundo tem, e todo mundo tem que respeitar. Não tem exceção. Agora, é óbvio que dentro do exercício de um direito, sempre vai existir um certo grau de relativização. Porque todas as vezes que eu tenho um exercício absoluto de um direito, eu vou oprimir o direito do outro. Então, na hora que eu digo, eu posso me manifestar, tenho liberdade de manifestação. Tem. É direito humano, é direito fundamental, é direito da personalidade. Porém, você não poderá vir a causar dano, prejuízo a alguém. Você não pode, por exemplo, exprimir uma mentira que seja, de alguma forma, um ato atentatório à moral de alguém, porque você estaria praticando um crime, inclusive. Então, a gente vai perceber que essa questão do caráter absoluto diz respeito a todo mundo ter. Isso é absoluto. Isso a gente não discute. Todo mundo tem. E também a ideia de que todos devem respeitar. Agora,
exatamente porque todos têm que respeitar, no exercício desse direito é que vai haver uma relativização. Porque se eu vier com toda a força, de forma absoluta, querer isso, eu vou ter problemas. Bom, nesse ponto, a gente vai ver a generalidade, que é exatamente pessoas naturais, pessoas jurídicas, todas têm, inclusive a pessoa jurídica. É lógico que, por exemplo, o direito da personalidade de pessoa jurídica é um pouco diferente de nós, pessoas naturais. Então, vamos ver isso depois quando vermos pessoas jurídicas. Mas a pessoa jurídica, por exemplo, ela tem uma imagem. A imagem de uma pessoa jurídica, ela gasta muito dinheiro para fazer. Você imagina só a imagem, a confiança que a Nestlé construiu com as mães ao longo dos anos de trabalho que ela existe no Brasil. Você tem um bebê recém-nascido, ele não está conseguindo mamar, a mãe não está conseguindo dar peito para ele, você vai pegar uma lata de NAN e vai dar pro bebê. Sem pensar, sem preocupação, você não tem medo. Não passa pela tua cabeça nada, porque você confia na empresa. Essa confiança, ela não é uma confiança no sentido de que a Nestlé não fez nada para isso. A Nestlé fez muito para isso, ela trabalhou em qualidade. Ela não trabalhou só em marketing, não, porque não adianta você trabalhar em marketing e você não ter um bom produto. Ela trabalhou com qualidade. Você vai dar um danoninho para teu filho, você abre um danoninho, toma aqui, come. É lógico que não vale por um bifinho não, tá, gente? Vocês podem falar com o nutricionista, não vale por um bifinho. Mas não é alguma coisa que vai fazer exatamente mal para o seu filho, dentro da medida do médio, né, do que você vai fazer. Também comer uma bandeja de danoninho por dia vai fazer mal para a criança. Todo excesso é pernicioso. Então, assim, essa imagem que a pessoa jurídica tem é protegida pelo direito de personalidade. Então, se você amanhã fala mal de uma empresa e vem a ferir a honra, a imagem dessa empresa, você pode ser acionado, tá? Cuidado com isso. A extrapatrimonialidade diz respeito aos direitos humanos e direitos da personalidade não terem um valor econômico direto. Porque eu não posso dispor, alienar, vender, doar, dar. Eu não tenho como botar um preço na minha vida, no meu corpo, no meu nome, na minha imagem. Eu não consigo fazer isso. O que muitas vezes você consegue negociar é o direito de uso. Então, notem, se eu estou fazendo vídeos, fotos, o meu direito da personalidade da imagem, ele pode ser fruto de negócio. O que eu não poderia vender é a minha imagem. Se eu vender minha imagem, até para tirar foto 3x4, eu vou ter que pedir autorização para quem é o dono da minha imagem. Então, eu não sou... Essa pessoa não é dona de mim, do meu rosto. Ela, por um determinado momento, por uma obra, por um tempo, ela poderá usar a minha imagem, tá? Então, vocês vão ver, por exemplo, é muito comum quando você vê novela, quando tinha jornal impresso, você via mais isso facilmente. Você vinha assim, recebimento, chamamos para recebimento de direito de imagem pela venda das novelas para os países tais. Por quê? Porque quando você fez inicialmente o contrato, você autoriza a venda para outros lugares, mas você cedeu para aquela emissora, naquele momento e naquele país. Depois de ser vendido, paga-se novamente direito de imagem aos atores. Não paga mais pelo trabalho como ator, paga pela sua imagem, que agora está sendo vinculada em outro país. E aí, por isso, eles são intransmissíveis, indisponíveis. Eu não transmito para ninguém, nem por morte. Então, o meu nome vai morrer comigo. Meus documentos, a minha liberdade, tudo isso vai embora comigo. Eu não transmito para ninguém. A minha profissão, tudo que eu sou, morre comigo, tá? Eu não transmito para ninguém. Nem por ato por morte, nem por doação, nem por venda, por nada. Eu não consigo. Novamente, o que eu poderia fazer é uma disposição temporária. Então, por exemplo, o pessoal que está no BBB, no Big Brother,
Eles fazem um contrato em que temporariamente eles não têm liberdade. E liberdade é um direito da personalidade, é um direito da garantia fundamental, é um direito humano. E aí como é que fica? Ué, é temporário. Eles sabem que durante aquele tempo eles podem ficar ali. Nem todo mundo vai ficar o tempo todo, porque eles vão sendo colocados no paredão, vão sendo tirados da casa. Mas a pessoa que ficar mais tempo e sair campeã, por exemplo, primeiro e segundo lugar, ficam até o fim, eles está previsto no contrato que o programa acaba a tal dia. E pronto, resolvido o problema. E aí, temporariamente, a intimidade, a privacidade, a imagem, a liberdade está limitado. O que eu não poderia fazer é um show de Truman. Quem nunca viu esse filme, assista, é um filme bem legal. O Show de Truman é um filme do Jim Carrey em que um personagem ele é adotado por um estúdio de televisão e ele é criado ali dentro. E ele não possui, coitado, nenhum direito da personalidade, ele é totalmente tolhido em relação à vida dele. Não vou contar muita coisa para não dar spoiler, mas assistam lá o filme e vocês vão ver que tem muita ligação com o direito da personalidade, tá? Então eles também são irrenunciáveis. A renúncia é um ato em que espontaneamente eu desisto de um direito, eu abro mão de um direito. De forma gratuita, espontânea, livre, né? Ninguém pode me obrigar a renunciar, mas a renúncia é um ato irretratável e irrevogável. Uma vez renunciado, já era, perdi esse direito. Só que os direitos da personalidade eu não posso renunciar e falar assim, não, eu quero ser escrava. Ah, eu quero ser sua escrava. Ah, eu quero abrir mão da minha vida. Inclusive tem um caso famoso na Alemanha, que um cidadão, ele vinha já há algum tempo com um desequilíbrio mental, ele vinha tentando se matar e não vinha conseguindo sucesso, ele sempre era salvo. E ele já de saco cheio daquilo, ele então vai num chat e procura uma pessoa para ajudá-lo a se matar. E aí ele conversa com a pessoa e encontra uma pessoa lá, ele conversa, eles combinam e ele faz um vídeo. E fala, olha, autoridades da Alemanha, polícia, judiciário, todo mundo fala, todo mundo. Ele fala, olha, o que esse rapaz está fazendo não é um assassinato, tá? Ele não é um assassino, ele está me ajudando a me matar, porque eu sou uma pessoa tão incompetente, que nem para me matar eu presto, eu sirvo. E ele está aqui me ajudando nisso que eu quero. Então não é um assassinato, é um suicídio, eu quero morrer. Essa pessoa só fez a gentileza de me ajudar. E aí eles eram tão loucos esses dois, que o cara mata ele realmente, ajuda ele a se matar, e vai na delegacia e entrega a fita. Obviamente ele é preso, porque não existe a disponibilidade de direito da personalidade, nome, nada disso. Ele também é imprescritível, a qualquer momento você poderá reclamar esse direito, independente de qualquer coisa. A prescrição é um fenômeno jurídico que ocorre onde você perde o direito de ação para proteger um direito violado. Então, por exemplo, uma causa trabalhista, ela tem direitos prescritíveis. Então, se, por exemplo, você quer reclamar horas extras, e você, então, vai ter um prazo prescricional, 5 anos, para reclamar horas trabalhadas em regime de hora extra durante o contrato de trabalho, durante a vigência de contrato de trabalho, 5 anos para trás. Se você trabalhou 10 anos nesse regime com horas extras, você vai poder reclamar 10 anos? Não, 5 anos, porque os outros 5 anos prescreveram. Você ainda tem o direito, você não vai poder propor ação por todo este período. Mesma coisa, quando você sai do trabalho, foi demitido ou se demite, você tem 2 anos para entrar com uma ação trabalhista para reclamar qualquer direito trabalhista. 2 anos. Depois de 2 anos, a gente entende que você perdeu o direito de ação. Você continua tendo direitos violados, é verdade, mas você não vai poder mais proteger, porque o direito não socorre aquele que dorme. Porém, os direitos da personalidade são imprescritíveis, ou seja, não sofrem ação do tempo. A qualquer momento que você perceba que esse direito foi violado, você poderá pedir proteção a ele. O direito de ação nunca vai morrer, tá? Então aconteceu há uns anos atrás, uma mulher foi encontrada, foi denunciado, né, pelos vizinhos, que uma mulher era escrava de uma família, porque ela era empregada doméstica, só que ela não recebia salário, ela recebia casa, comida,
roupa, algum cuidado médico, e porque ela foi criada por essa família. Quando ela tinha uns 11, 12 anos, ela foi trazida do Nordeste para o Rio de Janeiro. Isso foi uma moda aqui no Rio, no Sudeste, durante um tempo. Graças a Deus isso não tem acontecido muito mais como era no passado, que era uma coisa muito comum. E aí trouxeram essa menina para ser empregada doméstica na casa dessa família. E para vocês terem uma noção, quando a polícia chegou lá, chegou todo mundo lá, a mulher não queria, ela não entendia-se como escrava, ela não entendia que ela estava numa situação análoga à escravidão, né? Porque na verdade não é escravidão, é situação análoga à escravidão. Que a escravidão foi extinta, acabou-se com ela. Mas ela foi colocada numa posição porque ela nunca recebeu salário. Tudo que ela precisava, ela tinha que pedir para os patrões, mas ela achava que ela tinha muita sorte, ela tinha um quarto, ela tinha ar-condicionado, ela tinha TV a cabo no quarto dela, mas ela não tinha um amigo. Ela não era ela não tinha nenhum amigo, ela não conhecia quase ninguém fora a família dela. Ela nunca tinha ido pra praia, assim, não, vou lá tomar um sol, vou curtir uma praia. Morando na zona sul do Rio de Janeiro. Ela não conhecia os pontos turísticos, nunca tinha andado de um ônibus, ela só andava ali ao redor para fazer as compras para a família e aqui e ali, mas ela não fazia nada disso. Ela não tinha liberdade para fazer, ela não tinha final de semana, feriado, férias, nada. Não tinha hora de trabalho, nada. Depois, com o passar do tempo, ela foi levada para uma ONG, foi ajudá-la. Ela sabia assinar o nome, só lia e escrevia muito mal. Colocaram ela para estudar, para fazer qualificação profissional. E ela foi entendendo que no começo ela chorava muito, porque ela achava que ela estava longe da família que ela amava e tal. Depois, com o passar do tempo, ela ficou com uma mistura de ódio e amor, porque ela continuava gostando das crianças, sentindo saudade da vida dela, das crianças principalmente, e que ela criou aquelas crianças. Mas ela tinha raiva, porque ela tinha entendido tudo que ela tinha perdido ao longo da vida por causa daquela família, tá? Empenhorabilidade é porque ela não pode sofrer penhora, ou seja, não posso usar os direitos da personalidade como forma de pagamento de uma dívida de forma compulsória, né? Em que eu vou penhorar um direito e vou a leilão com um direito, já que ele não pode ser vendido, não pode ir para o leilão, não posso, é impossível. E ele é vitalício porque ele vai durar toda a sua vida, enquanto você estiver vivo, independente de quem você seja, o que você faça, você terá direitos da personalidade, tá? Depois eu coloquei aqui um ponto sobre a dignidade da pessoa humana, que a gente acabou antecipando e já falando. Outra coisa que eu aconselho vocês a fazerem é ler os artigos. Começa no artigo 11 do Código Civil e vai até o artigo 21 ou 22, não, 21, se não me engano. E era importante que você desse uma lida. Eu vou dar uma lida rápida, mas é importante que você em casa também leia, sublinhe, marque os artigos. O artigo 11 vai dizer o seguinte pra gente: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Esse artigo, ele trouxe uma grande discussão. Peraí, então como é que fica programas como o BBB? E aí disseram, não, desde que seja temporária, você pode. Porque vocês acreditam que teriam pessoas, sem dúvida, dispostas a ficar o resto da vida na televisão. Você gostaria de abrir mão de tudo e ver na televisão? Ah, quer. Mas a gente vai querer. Só que não pode, né? Porque a pessoa tem que ter direito à liberdade, a ir e vir, à privacidade, à intimidade. Não é possível que a pessoa viva a vida dela inteira, como no filme Show de Truman. O artigo 12 vai dizer: pode exigir-se que cesse ameaça, lesão a direito da personalidade, reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então eu posso pedir, se eu estou vendo, por exemplo, um post, um vídeo, alguém que fica falando, eu posso, de alguma forma, estar impedindo publicação de livro, publicação de vídeo, tirar conteúdo da internet. Eu posso obrigar que uma pessoa não fale algum assunto, ou não fale o meu nome. É possível. A Carolina Dickmann, por exemplo, ela conseguiu, num processo contra o Pânico, o Pânico é um grande exemplo de indignidade, de violação dos direitos da personalidade, direitos humanos.
Daqui a alguns anos, talvez eu não possa nem mais usar de exemplo, né? Porque talvez as pessoas não tenham visto, mas eu acredito que vocês todos sabem do que eu tô falando quando eu falo do Pânico. O Pânico entrou com uma escada mais giros, porque a Carolina Dickman, eles vinham tentando falar com ela há um tempo, ela não queria falar com eles, se recusava a falar com eles. Eles pegaram uma escada mais giros, tipo a escada de bombeiro, subiram, acho que até o segundo ou terceiro andar onde ela morava, botaram uma escada lá e foram filmar dentro da casa dela. Dentro da casa dela. Filmaram o filho dela, filmaram ela, filmaram a fachada do prédio dela, filmaram a rua onde ela mora, expuseram ela assim de uma forma absurda. E ela conseguiu, então, que o Pânico fosse proibido de mostrar qualquer imagem dela e que fosse proibido mencionar o nome dela. E o pior é que eu não sei como, mas eu acho que ela nem ficou sabendo disso, porque essas imagens que eles fizeram chegaram aí pro ar. Eu até cheguei a ver na época um vídeo disso na internet. Hoje você não encontra mais. Difícil, porque foi retirado do ar por decisão judicial, mas hoje você não poderia, porque eles foram proibidos. Bom, o parágrafo único vai trazer pra gente a proteção ao morto, né? E a legitimidade da família para propor qualquer ação que viole direitos da personalidade do morto. Porque a imagem, a memória de um morto, ela permanece na família. Então você falar mal de uma pessoa morta, ferir a dignidade de uma pessoa morta, por exemplo, usar o nome dela para fim comercial, é algo que atinge a família. É claro que o morto tá morto, nada acontece com ele, mas a família é atingida. Então ela vai ter legitimidade para promover ação para proteção do direito da dignidade da pessoa que morreu. Isso está no parágrafo único do artigo 12. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso. Defeso significa proibido. Ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, assim, todo ato em que você vai precisar de alguma forma cortar, mutilar, retirar parte do seu corpo, exceto cortar um cabelo, cortar uma unha, aparar uma barba, tirar pelos do corpo, isso não é problema. Quando a gente fala integridade do corpo, é cortar um membro. Tem pessoas que têm certas dismorfias, que são disfunções de imagem, certos problemas mentais, em que elas querem parecer um animal. E aí ela quer retirar alguma coisa do corpo. Ela quer fazer alguma modificação no corpo. Há pessoas, inclusive... Teve até um episódio do CSI que a mulher, ela queria tirar uma perna. Não tinha nada na perna dela, ela quis tirar aquele pedaço a metade da perna dela. Porque o parceiro dela tinha fetiche em deficiente físico. Isso não é possível. Agora, se for necessário para salvar a sua vida, o médico tem a obrigação de fazer. Então, se cortar a tua perna vai te salvar, show! Vai cortar. Tirar um pedaço do seu fígado para te salvar, beleza. O problema todo é quando você quer comercializar isso, que está no parágrafo único do artigo 13. Vai falar, o ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida por lei especial. Então, a lei de transplante é 9434, e essa lei, então, vai dizer que durante a vida você pode doar partes do seu corpo. Mas notem, a doação é um ato de liberalidade, é um ato espontâneo, é um ato de vontade e altruísta, em que você não espera ganhar nada com isso, tá? Então eu não posso comercializar vendendo um rim, porque o rim, por exemplo, é uma doação que você pode fazer em vida. Partes do fígado é uma doação que você pode fazer em vida. Medula óssea é algo que você pode fazer em vida. Sangue, plaqueta, sêmen, são coisas que você pode fazer em vida, mas não podem ser comercializados, sempre doados, tá? E aí você pode doar até para uma pessoa estranha, não tem problema nenhum, é possível doar.
É aconselhável até que se faça, mas a pessoa faz de livre e espontânea vontade. Ninguém pode obrigar, do tipo, se você tem a medula para salvar o meu filho, você não quer me doar. Se a pessoa não quiser doar, ela não vai doar. Ninguém vai obrigar ela no mundo a doar. É óbvio que por uma questão moral você pode dizer que isso é errado, que é um absurdo, que é indigno. Beleza, mas não vai obrigar essa pessoa a fazer doação, porque doação é um ato espontâneo, tá? Só por doação. Bom, com relação à doação do corpo, é o artigo 14 que vai dizer: é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Então eu posso fazer um documento especificando que eu estou doando o meu corpo, posso fazer um cadastro na internet. Mas o mais importante quando você deseja doar o seu corpo é que você converse com a sua família. Porque se você tá morto, ninguém vai falar contigo para saber se você quer doar ou não. A família precisa ser conscientizada sobre isso, dizendo, olha, eu quero doar córneas só, eu dou isso, ou não dou nada. É importante, porque quando a Lei 9434 saiu, na década de 90, não lembro exatamente o ano que ela foi, se é 91, 93, quando ela chegou, ela criou o doador universal. Todo mundo era doador de órgãos. Aí foi uma gritaria, eu não quero, minha religião não permite. Não, eu vou ser vítima de tráfico de órgãos. Ai, meu Deus. Foi uma gritaria. Aí você ia fazer a carteira de identidade, você tinha que dizer, perguntar, você é doador de órgãos ou não? Se você dissesse que não é, era carimbado na sua identidade, não doador de órgãos. Hoje, como é que é feito isso? Se você fizer um documento, é válido. Porém, o documento vai ficar parado numa gaveta. Se você não conversou com a sua família, nada vai acontecer, porque é a família que vai ser consultada, tá? Se você não tiver família, os amigos, e aí é importante realmente deixar o documento, porque sem amigos aí vai ser complicado. E aí eles dizem, eu tenho aqui, eu sou amigo, eu sou compadre, eu sou comadre, eu sou melhor amigo, eu sou a melhor amiga, e eu tenho esse documento aqui reconhecido em cartório e tal, que essa pessoa doou. Beleza, hein? Tranquilo. Quando você quer doar o corpo inteiro para uma faculdade de medicina, por exemplo, é diferente. Aí é necessário que você faça isso em cartório, em registro público, e tem que ser feito em forma pública, porque você não vai ter sepultamento durante um período de tempo, que o seu corpo vai ficar íntegro lá no laboratório de anatomia de uma universidade. Então, eu conheço uma senhora, por exemplo, que ela foi curada de câncer pelo Pedro Ernesto, Hospital Pedro Ernesto, Hospital Universitário da UERJ, e ela doou o corpo dela para que depois da morte possa se estudar como que o câncer aconteceu, como que ela se curou, como que houve as modificações no corpo dela. Ela fez a doação do corpo dela, então durante um tempo o corpo vai ficar insepulto, né? O que pode ser interessante, porque qualquer saudade tu vai lá dar um pulo, ver tua mãe, ver teu pai, qualquer pessoa, virar a pessoa lá. Mas não vai ter sepultamento durante um tempo, tá? E claro, o parágrafo único vai dizer que o ato de disposição pode livremente ser revogado. A qualquer momento você mudou de ideia, eu não quero, não, isso não foi legal, era melhor não ter feito isso, você pode revogar isso a qualquer instante, tá? É só você dizer pra família, olha, não quero. Eu já avisei meu marido, é pra doar tudo que puder doar, o corpo inteiro não. O corpo inteiro eu não tenho ainda esse desprendimento, tá? Eu falei, não, pode levar tudo que precisar, tudo que for útil, tira e enterra a carcaça. Eu também quero enterrar de caixão fechado, que eu não quero ninguém olhando pra minha cara. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, o que fez com que surgisse uma coisa muito importante, que é a obrigação médica de qualquer pessoa da área da saúde do dever de informação. Os médicos, a maior parte não cumprem, é verdade, mas muitos, na parte mais assim, no particular, eles cumprem mais um pouquinho. Dentista cumpre bastante, que é exatamente o quê? Você ter ciência de que aquele procedimento coloca você em risco. Por exemplo, a extração de um dente pode levar você a morrer. A ter uma cirurgia, a ter uma hemorragia, você vai tomar um remédio, esse remédio traz risco disso, daquilo, ou seja, todo risco tem que ser informado. E os riscos de vida devem ser informados e o médico ou o dentista, ele deve inclusive deixar isso por escrito, em que você está ciente, tá?
de que você autoriza o procedimento e está consciente do risco de vida que ele importa. E você que vai decidir se você quer fazer ou não. Mas nota uma coisa, você não está em risco de vida. E quando você está em risco de vida, o procedimento é decisão do médico fazer. Ele não é você que decide se você vai ser salvo ou não. Você vai ser salvo. Agora, você não está em risco de vida, mas você fazer um procedimento poderá te trazer mais qualidade de vida. Por exemplo, você tem problema na coluna como eu, 4 hérnias na cervical. Aí o médico fala pra mim, Ana Cláudia, você tem que operar. Aí eu falo, tá bom, quais são os riscos? Ele fala, você pode morrer, você pode ficar aleijada, você pode ficar bem um tempo depois de voltar a ter dor, mas você que decide. Notem, a dor na coluna é limitante, é incapacitante às vezes, realmente. Mas não vai me matar. Então, eu não preciso me preocupar com essa questão. Agora, a cirurgia me coloca nesse risco. E eu tenho que pesar e ver o que vale mais a pena. E eu vou assinar a documentação autorizando o procedimento. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendendo o prenome e sobrenome. Então, a formação do nome, depois quem quiser se interessar nesse assunto, você tem que ler a Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos. Tem uma parte lá toda que vai falar sobre o nome. Quem tiver dúvida, interesse nessa área, é a Lei 6.015. Você não pode imaginar alguém que não tenha direito ao nome, não tenha nome. Todo mundo tem nome. O nome não pode ser vexatório, o nome não pode te constranger. Se for o caso, é possível a modificação a qualquer tempo. Incluir sobrenomes de família sempre é possível a qualquer tempo. Retirar sobrenomes já é um problema. Porque às vezes eu também já vi um caso assim, eu não gosto do meu pai, eu odeio meu pai, não falo com meu pai há anos, eu quero tirar meu pai da minha certidão. Não pode. Não pode. Eu não quero o sobrenome mais dele. Não pode. Eu quero sair dessa família, eu quero tirar o sobrenome da minha família, ficar só com o meu nome. Não, não pode. Que é o prenome, né? Não pode, tá? Não seria possível. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, assim, você fazer um post e botar o nome da pessoa, marcando ela ou não, e colocando ela nessa situação difamatória, ou que de alguma forma vai humilhá-la ou vai levar ao desprezo público, é passível de ação, inclusive de dano, tá? Não é possível. Aconteceu, por exemplo, esse caso. Sabe aquele negócio que o pessoal posta assim? Ajudem a chegar às autoridades, compartilhem a cara desse safado até chegar nas autoridades, porque ele fez isso. Já viu esses posts? Então, havia um post sobre um veterinário. E aí tinha foto da veterinária, da loja veterinária, do consultório, da clínica. E tinha o nome do veterinário. E falava nesse post que o veterinário estava matando os animais do bairro. Aí uma funcionária pública ficou super chocada com isso. Isso foi em 2013, hein? Super chocada, arrasada com aquilo. Compartilhou. Mais tarde, todas as pessoas que compartilharam foram processadas. Porque era mentira aquele post. Era fake news. E essa mulher, por exemplo, que ela era funcionária pública e compartilhou, ela pagou indenização de R$10 mil em 2013. Porque compartilhou. Porque, notem, quem fez não se conseguiu identificar. Porque fez com nome falso, com CPF falso, uma conta falsa, num lugar que não se, era uma lan house, não se conseguiu identificar quem foi. Agora, você tem que ter muito cuidado com o que você compartilha, com o que você curte. Que você tá com a tua cara de verdade ali, com a tua vida de verdade, com teus dados ali. E aí, como não foi possível ver quem criou, se foi atrás de quem compartilhou, que de alguma forma também contribuiu para a prática do crime, porque é partícipe. Então, não pode. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial, óbvio.
né? Dizer que este livro é assinado por Ana Cláudia e Ana Cláudia não assinou nada. Não, tal artista fez tal perfume. Essa linha de calcinha é Ana Hickman. Não, Ana Hickman não é dela. Tem que ser da pessoa. Ninguém pode sair usando o nome de uma pessoa famosa de forma comercial e de forma nenhuma, sem autorização dela. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza de proteção que se dá ao nome. Então, por exemplo, você conhece Xuxa, Lula, Gugu? Você tem um monte de pessoas que têm um apelido usado de forma pública, até mesmo como nome artístico. Garotinho. Alguns até incorporaram ao seu nome mesmo, né? Fizeram processo, Lula fez, Xuxa fez, Gugu fez, os garotinhos todos fizeram. Na verdade, o marido e a mulher, depois os filhos, já registraram como garotinhos. Agora, notem, por exemplo, Beiramar. O Beiramar, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que ele estava começando uma marca de roupa chamada Beiramar. Ele pode? Pode. Pode. Pode botar a cara dele? Pode. Vender camisa é uma atividade lícita. Espera até que, se realmente for o que ele quer fazer da vida agora, que faça e abandone o crime. É menos um criminoso na rua. Agora, ele vai ter proteção desde que seja para finalidades lícitas. O artigo 20 vai dizer pra gente: salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação dos direitos, a transmissão da palavra ou a publicação e a exposição e a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo de indenização que couber, e se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Então, eu tive uma aluna, por exemplo, que ela fez aquelas fotos do estúdio Glamour, não sei se vocês se recordam. Aqueles estúdios que você fazia uma foto... Enfim, todo mundo já deve ter visto. Eu também tenho um álbum desse da Glamour. E aí, ela é uma menina muito bonita. Eles pegaram aquela foto e venderam a foto dela, os negativos, e estava sendo utilizada por uma empresa de joias. Então você fazia várias fotos assim, umas poses assim, e eles botavam anel, botavam cordão, botavam brinco nela, tudo por negócio gráfico, né, de computador. E ela saiu há muito tempo, tinha uma revista da TV dentro do jornal, e atrás era a nossa joalheria, não era uma joalheria qualquer não, tá? E ela não foi contratada para isso, ela processou a empresa, ganhou uma bolada, ganhou uma grana. Mas também você vai ver que em algumas situações a imagem do indivíduo ela vai ser mostrada porque ela de alguma forma vai ser necessária à administração da justiça, à manutenção da ordem pública. E aí, por exemplo, aconteceu, vocês podem até talvez encontrar isso na internet ainda, que foi um crime em que uma mulher acabou de ter o bebê, botou num saco, lá em Minas Gerais, acho que não em Belo Horizonte, pegou o bebê e jogou no lago. Nesse parque, é um parque muito bonito, eu conheço, parque muito bonito mesmo, tinham dois caras filmando o parque, a natureza. Estavam filmando pássaros, borboletas, flores, árvores, o céu, para fazer fundo para karaokê, aqueles vídeos de karaokê, aquele negócio meio brega. Então, aquilo foi uma coqueluche um tempo também. E sempre tem as fotinhos brega atrás. O cara filmando a natureza, olhando pra cá e tal. Aí nisso que ele ouve um barulho, ele vira a câmera. Nisso que ele vira a câmera, ele faz esse movimento. E começa a gravar um cara que tá com um pau puxando um saco de dentro do lago. E aí, ele acha que tinha um gato ali dentro. Que ele tinha ouvido um choro, um miado, uma coisa assim. E o cara foi filmar o resgate do gatinho. Tipo assim, nem pensou, ele começou a filmar. E quando abre um bebê. Esse vídeo foi mostrado. Da Atena, então, passou uma semana mostrando aquilo todo dia, toda hora. Várias vezes. O problema foi o quê? O cara que salvou virou herói. Pra ele ficou bonito. Quando ele faz esse movimento com a câmera e filma aqui, ele filma um casal sentado num banquinho na praça.
nesse parque. A mulher desse cara, quando tava vendo essa reportagem, ela falou, peraí, é meu marido. Aí voltou, viu que é ele. Chegou em casa do trabalho, ela confrontou ele e botou ele pra fora de casa. Acabou o casamento. Porque ele tava com outra lá no parque. No parque. Aí ele chegou no trabalho no dia seguinte comentando, falou, gente, vocês viram o que aconteceu? Acharam a criancinha? Assim, vimos, tal, então, gente, não acredito. Você acredita que me filmaram? Eu vou processar todo mundo, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque minha mulher botou pra fora de casa, acabou com o meu casamento, que não sei o quê, papapá, papapá. Aí o patrão dele ouviu, falou, ué, que horas é isso? Aí ele foi atrás também, o patrão, foi lá ver a imagem, falou, é ele mesmo, tal. Foi olhar o cartão de ponto, ele tinha batido o cartão de ponto e dar uma voltinha pra encontrar a namorada, pra namorar no demitido de justa causa. Então ele perdeu o emprego, perdeu a mulher e era zoado por todo mundo. Processou todas as televisões e perdeu todos os processos. Por quê? Porque ela entende que ele era uma paisagem, ele não era o foco da filmagem. Porque era nítido que o cara vinha fotografando o céu, as árvores, o topo das árvores, e ele vira para filmar o que está acontecendo. E que tinha um interesse jornalístico realmente ali, né? Como também às vezes acontece um crime no local, eles querem, mostra a cara do criminoso, às vezes mostra a cara da pessoa. E principalmente assim, na hora que sai o vídeo, na primeira vez que a televisão vai mostrar, às vezes ela não tem nem tempo de preparar a imagem, ela vai jogar porque é um furo. E pode jogar. Às vezes, na noite, você vai ver que já tem um efeitozinho, mas na hora que joga. Aconteceu também ali no Rio Sul, encontraram uma cabeça dentro da lixeira do Rio Sul. E aí pensaram, pô, como essa cabeça veio parar aqui no banheiro feminino? Como é que veio parar aqui e tal? E foram ver. Aí viram que uma mulher entrava no banheiro de mochila e saía do banheiro sem mochila. E aí viram o percurso dessa mulher, e aí uma hora que os que mostra melhor a cara dela na filmagem do shopping, botaram na televisão, para tentar localizar essa mulher. E outras pessoas foram mostradas também. Tá? Então não tem problema. Intimidade e privacidade você goza na sua casa, dentro do seu carro, com as suas coisas. No mundo externo, ela é relativizada, por isso que em vários lugares que você vê, ó, cuidado, você está sendo filmado, no ambiente de trabalho, você é filmado, isso tudo é informado, você não tem liberdade, realmente, não tem intimidade, não há. Você está sendo filmado por uma questão de segurança. Então, cada vez mais a nossa liberdade é limitada por isso. E essa imagem poderá ser utilizada. Então, cuidado com o que você anda fazendo pela rua. O parágrafo único vai falar sobre o morto, é igual ao artigo 12, vai dar à família legitimidade para vir a promover qualquer ação. E o artigo 21 ele vai dizer, a vida privada da pessoa natural é inviolável, o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Então, se, por exemplo, alguém está falando da tua intimidade, falando da tua vida, falando da sua moral, do que você fez, do que você não fez, de como é a sua casa, como é que não é a sua casa, você poderia processar essa pessoa por dano moral e até mesmo fazê-la cessar a fala dela, ou ela está postando no Facebook, botando no Instagram, botando no WhatsApp. Você poderia promover uma ação para ser tudo isso retirado e ainda você poderia, então, fazer um processo para que ela pare de fazer e para que ela te indenize por qualquer dano moral, tá? A gente vai parar por aqui, tem vários exemplos que a gente poderia contar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, posta aqui pra gente depois conversar, tá? Vou tentar responder vocês. E qualquer problema a gente volta num próximo vídeo explicando pra você alguma dúvida que você tenha, tá bom? Valeu, gente. Beijão, tchau, tchau.